Boa noite. Coisa boa de Deus a gente junto aqui, mais uma vez. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Queria mostrar minha meia para vocês, que eu coloquei exclusivamente e especialmente para vocês. Eu estava precisando de um evento para usar essa meia. Eu falei assim, Deus, me dá um evento para eu usar minha meia. E aí Deus me deu um evento, agora eu vou usar minha meia. Eu usei olha aqui. Ó. Filipenses 2. Estou muito feliz, eu e minha meia, que a gente saiu de casa. Filipenses 2, a partir do verso 22 até o verso 30, esse finalzinho do capítulo. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, ele é quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a sua vida para suprir a ajuda que vocês me podiam dar. Até aqui. Amigos, ter amigos, cuidar dos amigos, cultivar amigos. E muita gente confunde isso com possuir amigos. Ser dono de pessoas. Eu vou ter um amigo, então eu vou agora cuidar do meu amigo, eu vou cultivar uma amizade, então agora eu vou dominá-lo-ei. Eu vou inclusive selecionar as pessoas com quem ele vai se relacionar. Porque é meu amigo. É uma posse. E nós nos relacionamos assim. A gente diz, eu conquistei a mina. Olha como a gente conversa, né? Eu conquistei, você é uma conquista, você é minha, você é meu. Cuidar, cultivar uma amizade não tem necessariamente a ver, ou não tem absolutamente nada a ver com dominar, com possuir, porque existe essa palavrinha que a gente leu, chamada esvaziou-se. Esvaziou-se. Que para nós aqui pode ser aplicada da seguinte maneira: se eu estou realmente interessado em ter amizades, se eu quero, de fato, ser igreja do Senhor Jesus, eu preciso começar a imitá-lo, eu preciso começar a me preparar para ser como ele, que fez o quê? De forma especial. Esvaziou-se. Então eu começo a me esvaziar para que eu possa me identificar com o outro. Porque se eu não me esvazio,
É muito eu. É muito ego. É muito as coisas da minha maneira. É muito a minha vontade. Se eu não me esvazio, eu não consigo. Você não consegue existir na minha vida, no meu espaço, no meu mundo. Porque não sobra campo, território, não sobra margem para você crescer perto de mim. Então, para que eu possa me relacionar, eu preciso aprender a me esvaziar. Só há uma maneira de eu conseguir me identificar com as pessoas. Eu começo a me esvaziar de mim, daquilo que eu penso, daquilo que eu tenho como certo. Eu começo a me esvaziar das minhas certezas. Cuidado com as tuas certezas. Ninguém consegue se relacionar. Consegue assim, nível de elevador, de vai chover, não vai chover. Mas ninguém consegue se relacionar, de fato, em profundidade de conhecimento, sem se esvaziar. Se você não abrir mão, se você não se negar, se você não ser mais tolerante, se você não está afim de se diminuir, se você não está afim de se esvaziar, não casa, vai dar ruim. Não casa, porque o teu casamento não vai durar uma semana. Se você quer ficar agarrado às tuas verdades, você é o Senhor da verdade. Se você quer ficar agarrado, não se relacione, não faça amigos. Porque a amizade implica renúncia, a amizade implica se diminuir, se esvaziar, se negar. Toda pessoa que pretende se relacionar com alguém, ela vai ter que dar uma diminuída. Porque relacionamento com poder, eu tenho um poderzinho sobre você. A nossa relação não é de iguais, é eu mando, você obedece. Se eu não mando e eu obedeço, eu manipulo você. Eu jogo com a sua cabeça. Mas a relação não é de iguais, a relação é que alguém controla alguém. Tem um poder nessa relação. Isso é tirania. Isso não é parceria de amizade, isso é dominação. Então, quem quiser se relacionar vai ter que diminuir. Então, esse é o segredo. Aprender a cultivar relacionamentos, amizades, cuidar dos amigos sem tomar posse deles. Cuidar dos amigos sem dominar. Como é que a gente faz isso? A carta de Paulo aos Filipenses, ela é a carta da alegria. Embora Paulo fala de tristeza, sobre tristeza, mas ela é a carta da alegria, conhecida como carta da alegria, mas ela também pode ser chamada de a carta dos amigos. Porque Paulo está mandando a carta aos seus amigos filipenses, e no final do capítulo 2 ele fala de Timóteo, e ele fala de Epafrodito, amigos. Epafrodito que inclusive foi levar uma oferta para o Paulo e adoeceu e quase morreu. Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo,
Paulo e Timóteo, achou aí Filipenses 1:1? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Eu acho extraordinária essas parcerias na vida, que são em todas as circunstâncias. Interessante que Timóteo estava com Paulo na primeira vez que Paulo evangelizou os filipenses. Timóteo estava com Paulo na plantação da igreja de Filipos. E agora ele está com Paulo novamente, 10 anos depois, porque a carta que Paulo escreve aos filipenses, ela tem um tempo de 10 anos da primeira vez que Paulo conhece aquela gente, se afeiçoa àquela gente. 10 anos depois, Paulo vai escrever uma carta para aqueles irmãos, e 10 anos depois, Timóteo ainda está com Paulo lá na prisão em Roma. Porque Paulo escreve essa carta aqui de dentro de uma cadeia romana. 10 anos atrás, Paulo e Timóteo plantaram essa igreja. Estavam lá, na viagem missionária. 10 anos depois, Paulo está na cadeia, Timóteo está onde? Estamos juntos. Estamos juntos. Companheiros na prisão, companheiros em vários tipos de cenários, de circunstâncias. Havia unidade. Não é companheiro só quando tudo vai bem. É unidade no trampo, é unidade no serviço, é unidade nas circunstâncias. É gente que trabalha arduamente do lado, é cooperador, trabalha a um nível de exaustão. Gente que servia junto com Paulo, que sofre junto com Paulo a prisão. Eu fico pensando, pessoal, valorize os Timóteos que você tem na sua vida. Porque Paulo fala assim, igual ele eu não vi ninguém. Então é raro. Bem de vez em quando, assim, aparece um Timóteo na igreja. Aparece um Timóteo assim na nossa vida. Identificar esses Timóteos e valorizar esses Timóteos na nossa vida. Depois, a gente está ainda no versículo 1. Depois, Paulo vai usar a palavrinha servo aqui, o termo servo. E sempre que Paulo vai escrever as suas cartas, ele se apresenta como apóstolo. Mas aqui em Filipenses, ele vai dizer que ele é servo. E quando a gente começa a ler, a gente percebe que na cabeça do Paulo e no coração do Paulo é a mesma coisa. Ser apóstolo e ser servo, para ele, dá no mesmo. Porque a liderança da igreja é eficaz quando ela serve. Um dos enganos que a gente tem, e Paulo parece que está dizendo isso aqui, porque ele vai usar essa palavrinha, servo é doulos, que é tipo escravo, mas não, é que não serve para empregado, entendeu? Que ganha salário, não serve. Então ela é mais puxada assim para o escravo. Paulo vai dizer, eu sou escravo de vocês. Vocês não me pagam nada, estou aqui de alegre. Sou servo. E essa palavrinha dá a ideia de quem não tem uma vida para si. De quem não faz planejamentos. Porque não tem uma vida para cuidar. E um dos enganos que nós temos como crentes é que nós temos uma vida para cuidar. A Bíblia diz que o sacrifício é vivo. Mas depois que Deus aceita, ele fica mortinho. Acabou.
Depois que Deus te aceitou, acabou. Você está mortinho. Você não tem mais uma vida para cuidar. Então não havia tantos Timóteos. Não há tantos irrepreensíveis. Mas aqueles que há, fazem uma diferença. Timóteo é alguém que se destaca. Ele é sem murmuração, conhece alguém assim? Ele é sem contendas, ele é irrepreensível. Pessoas que realmente levam Deus e levam as coisas de Deus e as pessoas de Deus a sério. Paulo, ele tinha um afeto por Timóteo, assim, que ele vai revelar aqui uma coisa que todo mundo já sabia, que é como um filho para ele. Que Timóteo é uma exceção. Não é todo mundo que é Timóteo, é de vez em quando tem um Timóteo. Porque a característica do Timóteo é, ele não pensa nele, antes de pensar no outro. Ele é o tipo de gente que pensa no outro. Por isso que é raro. Por isso que é raro. Aí Paulo vai falar do Epafrodito, dos versos 25 a 30. Paulo que sempre cuidou, pastorzão Paulo, sempre cuidou. Agora está sendo cuidado. Só para lembrar que Paulo está preso, escreve essa carta aqui de uma cadeia romana, e nem por isso ele deixa de escrever uma carta alegre. E nem por isso ele deixa de mencionar os vínculos de relacionamento e de amizade. Aqui em Filipenses, é uma alegria que não é a alegria do sentimento. Não é a alegria da emoção. Não é uma alegria que ela é consequência de um mundo que está cooperando comigo. Não é que as coisas aqui fora deram tudo certo, então aqui dentro está tudo bem. A alegria que Paulo fala aqui não é algo que a gente sente, é algo que a gente aprende. Não nasce sabendo, a gente constrói. Só é possível se ter esse tipo de alegria, saber esse tipo de alegria, através de uma construção do nosso raciocínio. A partir de uma construção do nosso raciocínio. Não é uma alegria que primeiro eu sinto, para depois eu vou lá então. Primeiro eu sinto. Não, é uma alegria que primeiro eu aprendo. É uma alegria que destoa, inclusive, da minha realidade. Porque pode tudo estar mal, mas aqui dentro, não. As coisas aqui de fora, elas fogem ao meu controle. Elas não fogem da mão de Deus, mas elas fogem da mim o tempo todo. Mas aqui de dentro, não. Nós somos chamados para sermos alegres em Deus, e isso é uma construção. Não tem a ver com emoção, não tem a ver com sentimento, mas é a partir de uma mudança de mente, de mentalidade, de raciocínio. E Paulo deixa claro que Epafrodito é irmão, é amigo, na obra ele é cooperador, ele é amigo de verdade. Porque naquela época você sabe que ser amigo do Paulo era fria, né? Era candidato à fogueira.
Então eu fico pensando nos caras que estão com a gente só quando tudo vai bem. Agora cai em desgraça para você ver. Os caras que ficam do teu lado no dia mal, ou no pior dia da tua vida, são Timóteos. Valorize esse pessoal aí. Epafrodito, ele ficou doente, quase morreu. E aí Paulo, ele dá um peso, ele dá um valor a essa amizade, porque no verso 30, Paulo diz que esse cara tem que ser honrado. E a palavra que Paulo vai usar ali é a mesma palavra que o comandante romano usava para dar uma condecoração para o herói de guerra que voltou. Então Paulo está dizendo assim, ó, esse cara receba Epafrodito como um herói, porque herói é quem cuida dos outros. Paulo fala que esses amigos, eles se cuidam. Esses amigos, eles se alegram. Eles estão juntos. É gente que pensa mais em cuidar do que em ser cuidado. E daí, pessoal, daqui para frente, nesse mundo pós-pandemia, pandemia ela nos distanciou muito. Nesse mundo pós-pandemia, vai ter que haver um esforço nosso, intencional, de estar junto. Uma dedicação, o encontro, a comunhão, precisa entrar na nossa programação, na nossa agenda. Que se a gente não for intencional na comunhão, no estar junto, no presencial, não vai rolar. Você não vai assim, sair de casa, tropecei numa mesa, a mesa estava arrumada, um café incrível, e eu tive comunhão com meu irmão ali, de acidente. Foi sem querer. A gente não combinou, a gente não planejou, a gente não pensou. Tropecei e eu tive comunhão. Isso não vai acontecer. Esquece. Se não for intencional. Se você não correr atrás. Se você não insistir. Se você não provocar. Se você não for de propósito. Esquece. Não vai acontecer. Então precisa da nossa parte haver uma intencionalidade. Um esforço para guardar a unidade. Eu vou ter que me esforçar para provocar encontros agora. Paulo fala em Efésios capítulo 4 de guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. 4:3 de Efésios. Guardar a unidade precisa fazer parte do nosso cronograma, do nosso planejamento de vida a partir de agora. Agora, Paulo não falou em promover, percebe? Não é promover a unidade, mas é guardar a unidade. Porque a gente promove a unidade quando a gente esquece que a unidade é do Espírito. Aí a gente lota a nossa programação, a nossa agenda de programação, para a gente tentar ter comunhão e promover essa comunhão, porque a gente não tem unidade. E aí a gente tem um encontro e tem uma espiritualidade do evento. Precisa ter o evento. E tudo bem a gente se encontrar, e tudo bem a gente comer pizza, e tudo bem a gente comer uma carne legal, e tudo bem a gente tomar um café.
Mas a unidade é do Espírito, a gente não promove isso. A gente já tem isso. A gente só guarda. E aí, porque a gente guarda e a gente se gosta, daí a gente come carne. Come pizza. Toma café. Porque união, e aí eu termino aqui, pessoal, mas me dá sua atenção de presente assim, só um pouquinho. União é o que eu tenho com Cristo. Beleza? União, eu e Cristo somos um. E você não pode falar nada que não é. Eu acho que não é. Porque é a minha experiência com Cristo. E cada um tem a sua experiência com Cristo. Então não dá para mensurar isso. Isso é invisível. Isso não é palpável. É união, eu e Cristo. É a minha experiência com Cristo, que é individual, que é subjetiva e que não dá para o outro questionar, porque não é a experiência dele, é a experiência do outro. Agora, unidade é o que eu tenho com a igreja. E unidade é visível. Unidade é palpável. Então, união, eu e Cristo. Unidade é o que eu tenho com a igreja. Então, o cara fala que ele ama Cristo, mas ele está sempre em conflito com alguém, alguma coisa não está certa. Alguma coisa está errada aí. Porque como é que a gente consegue se manter desunido com aqueles a quem Cristo está unido? Eu estou unido com Cristo, você também está unido com Cristo, mas estou desunido com você. Você está unido com Cristo, você tem união com Cristo, eu também tenho. Mas a gente não tem unidade. Não é contraditório isso? Então, união invisível. Como é que eu sei que o cara tem união com Cristo? Eu vejo na unidade. E eu acho que o primeiro cara que sacou isso, que entendeu isso, assim, antes de todo mundo, foi o João. Porque o João que veio com esse negócio de quem ama a Deus, então tem união. Mas não ama o irmão, quer dizer, não tem unidade? Conta outra. Mas pastor, nós somos um no Espírito. Então, cara, platônico esse negócio aí, é meio campo das ideias, né? A gente é um, mas é no Espírito, né? A gente não chega perto, a gente não se toca, a gente não sai para comer uma comida juntos, a gente nunca sentou à mesa juntos, a gente não forjou um relacionamento no ferro que é afiado com o outro ferro. Que, aliás, essa ideia do ferro ser afiado no outro ferro é uma das características da amizade. A gente só é uma das características da amizade é o desgaste. A gente só é amigo de gente que a gente se desgastou. Então, o ferro é aquela ideia da faca que a gente vai amolando. Então, eu vou esmirilhando o outro, eu vou afiando o outro, eu vou amolando o outro, até que ele fica bom. Até que dá certo. Então, eu vou amolar a tua vida a partir de agora, até que você vai dar um cabra bom. Vai dar um crente decente. Vai dar um filho bom para o teu pai. Um amigo. Porque a gente se postura na vida assim. Se o outro não quer ser meu amigo, é um problema dele. É igual Davi e Jonatas. Jonatas elegeu Davi para amigo, tirou Davi para amigo. Se o Davi vai corresponder com a amizade, é problema do Davi. Eu sou seu amigo. Então, como é que eu me posturo?
diante do outro. Como é que eu entro na relação? Nós entramos na relação como amigos. Eu me dou como amigo, eu estou aqui como amigo. Eu entro para dentro dessa relação como amigo. Se você vai corresponder, aí é contigo. Mas eu sou amigo. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, está legal. Vocês têm união com Cristo. Gostei. Eu queria pegar esse negócio aí. Está muito no ar. Está muito no mundo espiritual. Assim. Como é que pega isso? Como é que sente isso? É na unidade da igreja. É na relação. Vamos orar? Que extraordinário esse texto, Senhor, de um relato. É um testemunho, é um relato, é honra, é reconhecimento, é gratidão por pessoas que atravessaram o caminho de Paulo, cruzaram o caminho de Paulo, e Paulo agora, sim, na cadeia, ele não é ingrato. Na cadeia, ele não é mal agradecido pelas pessoas que atravessaram a vida dele, que num determinado momento da vida estiveram juntos, foram parceiros de todas as circunstâncias. E ele sabe honrar esses amigos, ele sabe enxergar esses amigos, reconhecer esses amigos. Ele sabe que Timóteo são poucos, mas fazem uma diferença na nossa vida. Ele sabe que Epafrodito é brother, é irmão, é cooperador, é amigo. Trabalha a um nível de exaustão que o corpo adoece. Se entrega num nível de radicalidade que o corpo sente. Dores, mal-estar. Dói no corpo ser amigo de Paulo, mas nós é amigo, mano. Dói ser seu amigo, mas eu não abro mão de você. Eu tenho Cristo. Eu tenho união. Eu não vou viver o contraditório na minha vida. Eu não vou viver tendo união com Cristo e não unidade com o meu irmão. Eu vou para dentro. Eu vou para cima. Eu vou me posturar na vida dele como amigo. Cria aqui, Pai, nesse ambiente, o lugar de amizades, o lugar de vínculos, de pactos, de relações, de gente que é unida contigo, amigos espirituais, que vão acompanhar por toda a nossa vida. Amigos que não são igrejeiros, eles não são amigos da igreja, eles são amigos da minha vida. Eles são amigos da minha alma. Eles são amigos nos bons tempos e nos tempos ruins. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra, ela encontre moradia, abrigo, asilo no nosso coração. E que a gente comece a se posicionar na vida como amigos. A eleger pessoas, a escolher pessoas e dizer, vou ser seu amigo. A valorizar esses Timóteos, esses caras que
que se preocupam mais com o outro do que consigo mesmo. A perceber esses epafroditos, esses caras que eles estão na exaustão, porque eles estão na pegada, eles estão no trabalho, eles estão na obra, eles são dedicados. Prestar atenção nessa gente, cuidar dessa gente, caminhar com essa gente, ser amigo dessa gente. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.